Fala pessoal, Sargento Trader aqui. Eu espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social. Bom, trazendo um assunto aqui que vocês pediram, pelo menos na nossa última enquete, sobre se o novo trader do Forex Social, o Sargento Trader, que no caso sou eu, está agregando ou não alguma coisa em termos de conhecimento para vocês que nos assistem. E algumas pessoas já vêm pedindo há algum tempo um vídeo falando sobre estratégias. E nessa enquete uma pessoa chegou a comentar sobre estratégias com Fibonacci. E logo em seguida outra pessoa acabou concordando com o comentário anterior. Então a gente preparou aqui um conteúdo simples, uma estratégia simples, usando Fibonacci, que tem uma taxa de acerto absurda, tá? E quando eu digo absurda, não significa que é sempre que você vai acertar, significa que você vai acertar mais do que errar, né? Que são estratégias usando Fibonacci com rompimento e falso rompimento. Tá? Nas duas situações, você pode operar tanto com situações de rompimento, de suporte e resistência, ou em falsos rompimentos de suporte ou resistência, ou até figuras gráficas. Tá? Mas a gente decidiu aqui separar só de falso rompimento e rompimento. Então, começando com falso rompimento, a gente tem aqui um exemplo gráfico, tá, de que a gente percebe que o mercado está oscilando entre os níveis de suporte e resistência. Tá? E aqui a gente percebe que houve um falso rompimento. Tá? Nesse primeiro momento aqui o mercado tentou romper, só que por esse pavio aqui a gente já consegue concluir que existe uma grande concentração de ordens dos vendedores aqui, a ponto de empurrar esse candle aqui para baixo, né? Só que mesmo assim ele fechou acima da linha de resistência. Então a gente vê uma segunda tentativa dos touros empurrar isso para cima, só que no final das contas a gente vê que os ursos conseguiram empurrar o preço para dentro dessa região de oscilação entre suporte e resistência que o preço estava trabalhando. Quando a gente tem um falso rompimento, a gente não tem que olhar só o preço voltando para a região de consolidação. A gente precisa de algum sinal para entrar, no caso aqui, vendido. E qual é esse sinal? No caso, seria esse engolfo aí. Então, sempre quando você estiver operando falso rompimento, é bom que você espere um padrão de candle como um engolfo ou uma estrela, para que você, uma estrela, ou esses padrões de candle, eles precisam estar fechando dentro desse canal de consolidação para que ele possa te dar uma confirmação de que isso foi realmente um falso rompimento. Tá? Então, além do falso rompimento, você precisa também de um gatilho de entrada. Tá? E aqui no caso a gente tem esse pullback, tá? Só que antes desse pullback, que é no caso esse engolfo aqui, a gente teve uma tentativa de novo dos touros de voltar para cima. Então isso aqui seria a retração, tá? Porque no caso aqui a gente tem uma queda aqui, né? Se a gente diminuir o tempo gráfico, nesse caso aqui a gente vai ter aqui nessa queda de preço aqui uma pequena tendência de baixa, tá? Se a gente diminuir o tempo gráfico. Então a gente pode considerar esse candle aqui uma retração dessa queda, tá? E aí que entra o Fibonacci. A gente vai pegar o ponto zero do Fibonacci, que seria o início dessa queda aqui, e o 100% do Fibonacci a gente vai colocar nesse ponto onde os touros tentaram retomar o preço para concluir o rompimento, né? Que seria, no caso, a retração. Então a gente coloca o ponto zero no início dessa queda e o 100% do Fibonacci a gente coloca nessa retração dessa queda aí. Tá? E aí a gente tem os níveis de 161,8% e 261,8% do Fibonacci como os principais alvos. E aí o nosso stop ele pode ficar em 23,6% do Fibonacci ou em 0% do Fibonacci mesmo. Tá? E aí a gente vê o mercado chegando até no nível de 423,6% do Fibonacci. Isso num caso de falso rompimento, certo? No segundo caso, a gente vê aqui um clássico retângulo, né, que seria... A gente percebe que o mercado aqui está até numa tendência de alta, né, deixando topos e fundos maiores, só que aqui a gente acaba identificando esse retângulo, né, que seria geralmente a pausa do mercado, um momento de respiro, como as pessoas costumam dizer. Só que aqui a gente tem um falso rompimento de resistência, né? A gente vê que os touros tentaram romper a resistência,
só que logo em seguida vieram os ursos e acabaram deixando esse candle gigantesco, praticamente engolindo o candle anterior e fechando ainda mais dentro desse retângulo de acumulação. Tá? Então isso se caracteriza como um falso rompimento. Sendo assim, a gente usa o Fibonacci de novo, tá? A gente traça do ponto zero, onde o preço teve essa queda, né? A gente traça sempre do ponto zero, a gente sempre coloca o ponto zero nessa região, tá? E o 100% a gente coloca no nível, aqui nesse caso, onde o preço ele acabou fechando dentro do canal, certo? E os nossos alvos, os principais são o 161 do Fibonacci e 261. Nosso stop fica em 23,6 do Fibonacci ou 0% do Fibonacci, certo? E aí, no caso, a gente tem o mercado de novo, respeitando aí a projeção de Fibonacci, tá? No caso de falso rompimento. Agora, com rompimento, como é que a gente trabalha com Fibonacci? Aqui a gente tem praticamente uma bandeira, né? Pode ser uma bandeira de continuação. E aqui a gente tem aqui um movimento forte dos touros, né? E eles conseguiram aqui romper e fazer um pullback com um belo de um candle aqui, com o corpo praticamente preenchido, sem nenhuma sombra. Então, basicamente, o que a gente faz aí é pegar o Fibonacci, pegar o ponto zero nesse caso, ele vai ser o início dessa impulsão para que esse rompimento acontecesse. E aí a gente coloca o 100% na região onde essa impulsão de movimento para romper o canal, ela terminou e fez o movimento contrário. Então a gente coloca o ponto zero, repetindo, no início da impulsão e 100% no final dela, onde ela teve, onde o preço começou a realização de lucro para fazer o pullback e nos dar o padrão de candle para sinalizar se foi realmente um rompimento efetivo ou não. Nesse caso aqui foi porque ele nos apresentou um padrão de candle aí bem relevante. Tá? E aí os nossos alvos, novamente, 161 do Fibonacci e 261. O nosso stop fica em 23,6 Fibonacci e 0% do Fibonacci. E aí a gente vê o mercado fazendo o seu trabalho, certo? Um outro caso aqui de queda, a gente tem já com o Fibonacci traçado, a gente tem o movimento de alta dos compradores aqui, só que chegou um determinado momento no mercado em que houve uma acumulação lá em cima e um rompimento do suporte. Né? A gente tem um rompimento e o pullback. Tá? A gente tem aqui já o nosso engolfo como pullback, e aí basicamente a gente faz a mesma coisa, só que no sentido contrário quando é rompimento do suporte. A gente coloca o ponto zero no início do movimento que deu origem a esse rompimento de suporte, tá? E o 100% a gente coloca no ponto onde o preço começou a retrair para fazer a realização de lucro e sinalizar o pullback. Como ele já deu o nosso engolfo aqui, os nossos alvos são novamente 161% Fibonacci, 261% Fibonacci ou até 423,6 Fibonacci, a depender do momento do mercado. Eu recomendo que você coloque 423 quando você perceber que, por exemplo, esse rompimento aconteceu influenciado, por exemplo, por uma decisão de redução ou alteração de taxa de juros que foi prejudicial para alguma economia. E geralmente, uma notícia como essa ela tem um impacto mais forte nas moedas, tá? A ponto de fazer, por exemplo, uma onda 3 em ondas Elliott, para você ter uma noção. Então eu recomendo que você coloque alvos em 423,6 do Fibonacci quando você estiver pensando em fazer swing trade. Tá? 161 ou 261 é mais recomendado assim para estratégias de day trade. E aí com todo o Fibonacci traçado, o nosso stop fica em 23,6 do Fibonacci e 0% do Fibonacci. E a gente tem o mercado respeitando os níveis de 161% do Fibonacci e 261,8. Para que você tenha uma maior taxa de acerto na estratégia, é preciso 3 coisas. Primeiro, paciência para pegar os rompimentos certos. E também você precisa saber traçar os canais da forma correta, para que você não acabe enxergando algumas coisas onde não tem. Então é bom que você saiba traçar canais de acumulação, de consolidação, para que você saiba pegar os rompimentos corretos. Tá? Estabelecer como alvos 161,8 e 261,8 do Fibonacci, que em média é onde o preço ele tende mais a respeitar, pelo menos para operações de curto prazo. Se você quiser estabelecer um alvo, por exemplo, de 423% do Fibonacci, como eu falei um pouco antes, é bom para quem está pensando em fazer uma operação de swing trade, usando como filtro um dado econômico muito forte. Tá? E ter como stop sempre
23,6 do Fibonacci ou 0% do Fibo. Ok? Isso é tudo. É uma estratégia bem simples, que não tem muito segredo. Acho que qualquer pessoa que está pensando em começar, e eu conheço realmente muitas pessoas que só operam usando Fibonacci por conta da facilidade e também pelo Fibonacci ser praticamente baseado em cálculos matemáticos, né? E o mercado ele acaba respeitando muito matemática em alguns pontos e em algumas ferramentas. E o Fibonacci é a principal referência quando a gente fala de estratégias se baseando em matemática. Ok? Então isso é tudo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor como você pode fazer uso dessa ferramenta. Se você gostou desse vídeo, se você achar interessante, deixar um like aqui. Ou se você não achou que a estratégia pode te agregar alguma coisa, você pode estar deixando seu dislike. E, quem sabe, estar se inscrevendo no canal para que você possa ter acesso a outros vídeos como esse. E até sobre gestão de risco, até gestão emocional. Basta você clicar no botão de se inscrever, ativar o sininho e caso você queira saber mais sobre o Forex Social, os links estão aqui na descrição. Caso você queira saber se nós temos um curso ou coisa do tipo, nós estamos deixando o link aqui na descrição também, caso você esteja à procura de um conhecimento que possa te agregar. Ok? Então, até o próximo vídeo. Forte abraço.